E aí, Flamengo, saudações rubro-negras, me diz logo de cara, quem que você acha que vai ganhar essa Copa? Bem, para mim é muito fácil falar sobre Copa do Mundo agora que ela já está acabando, né? Fiquei o período da Copa do Mundo inteiro sem falar nada de Copa do Mundo, aí chega faltando só 4 seleções, você vai dizer a sua opinião sobre quem é que vai ganhar. Porém, cara, a história nos mostra que geralmente quem ganha uma Copa do Mundo, geralmente quem ganha uma Copa do Mundo é um país que está passando por um momento delicado. É um país que está passando por um momento muito difícil, muito turbulento. É um país que está passando por dificuldades, um momento social, político e econômico muito debilitado, muito delicado. Veja, como por exemplo, o Uruguai ganhou a primeira Copa foi a primeira sem muito mistério. 34 e 38, a Itália ganhou a Copa do Mundo. E o que estava acontecendo na Itália em 34 e 38? Eu não posso falar aqui o que estava acontecendo, mas eles estavam passando por um período autoritário, né? Por um momento político de autoritarismo muito acentuado, vamos dizer assim. E eles ganharam as duas Copas, inclusive uma foi lá. Em 1954, só fazia 9 anos que a Segunda Guerra Mundial tinha acabado e tinha devastado a Alemanha. E a Alemanha vai lá e ganha a Copa do Mundo. Em 1970, o Brasil está passando por um momento político de uma ditadura, né? Muito terrível, muito violenta, muito opressora, e o Brasil vai lá e ganha a Copa. Igualzinho a 78, onde a Argentina passava pelo momento que a gente passava em 1970, cedia a Copa e vence ela. Que estranho, né? 1990, nesse mesmo período, o Muro de Berlim cai e a Alemanha vai lá e ganha a Copa do Mundo. Coincidência, né? Em 2002, o Brasil está passando por um período muito complicado da política, muito complicado economicamente, socialmente, vai lá e ganha a Copa do Mundo em 2002. Para que isso tudo? Na minha opinião, para amenizar a dor de um povo, para você dar uma alegria a um povo que está sofrendo, que está muito triste naquele momento, né? 1998 a França nunca tinha ganho uma Copa do Mundo, sediou uma Copa do Mundo, venceu a Copa do Mundo com um time que era muito bom tecnicamente, mas era inferior ao time vice-campeão do mundo naquele mesmo período, onde aconteceram fatos um pouco antes da final que até hoje as pessoas têm muita dúvida sobre aquilo realmente aconteceu ou se aquilo ali foi algo criado, né, como pano de fundo para alguma coisa que estava nos bastidores. Eu não sei, eu não provo nada, são teorias da conspiração, né? Dito isso, né, eu acho que quem será o campeão será a França, numa disputa contra a Argentina, que tem um time muito bom e que também, né, baseado em tudo que eu falei até agora, também reúne todas as condições, né, econômica, política e social de ser campeão do mundo. O povo da Argentina realmente está sofrendo muito. Eles estão com 45% da população abaixo da linha da pobreza e eles sim estão precisando muito amenizar a dor daquele país. Assim como a França também está. Não se engane de porque a França está na Europa, ela é um país bom, desenvolvido e muito legal de morar, com a economia pujante, com todo mundo vivendo feliz. Não. A França está passando por um momento muito delicado. A Europa passa por um momento delicado. A Alemanha, por exemplo, é um país muito pressionado e poderia estar também nessa lista, né, de países que despontam como favoritos a ganharem uma Copa do Mundo, não só pela bola, mas também pelo histórico, o contexto histórico atual que os países estão vivendo. E baseado tudo isso no que eu já disse antes, para amenizar a dor de um povo. Toda vez que um povo está sofrendo muito, a sua seleção vai lá e ganha a Copa do Mundo. Parece um alívio, né? Só que hoje as coisas estão um pouco diferentes, né? As pessoas já não estão tão atentas ao futebol, já não têm o futebol como uma paixão tão ardente quanto era há décadas passadas, por exemplo, como era no milênio passado, né? Antes de 2000. Porém, ainda assim, o Brasil poderia estar na lista, mas saiu para a Croácia. Inclusive, em bolões que eu participei, eu sempre coloquei as quartas de finais exatamente com os 8 times que estavam nela, menos o Marrocos. Eu achava que quem passaria seria a Espanha e ia jogar contra Portugal e passaria de Portugal, e a semifinal estaria entre França e Espanha e do outro lado Brasil e Croácia e Argentina. Eu acabei errando
somente a Espanha, que chegou o Marrocos no lugar. Foi uma zebra? Não, eu não acredito em zebras, eu acredito em incompetência. Ah, mas o futebol é uma caixinha de surpresa. Cara, não, futebol não é uma caixinha de surpresa. Futebol é incompetência. Se você for realmente competente naquilo que você faz, você vai conseguir chegar no final. Você vai conseguir superar o seu adversário e vai passar por ele simplesmente porque você tem muita técnica para isso. Porém, você também precisa ter vontade. E se o outro lado tiver uma vontade de ganhar maior do que a sua, mesmo tecnicamente inferior a você, é provável que ele ganhe. Mas é provável apenas se você deixar eles terem uma vontade de vencer maior do que a sua, cara. O Brasil, a seleção brasileira, olha, não teria como prever tanto uma seleção quanto foi previsível esse Brasil do Tite de 2022. Eu diria que ele conseguiu ainda ser mais previsível do que o Brasil do Tite de 2018. O Brasil não fez nenhum teste eficaz nessa Copa do Mundo. O Brasil não jogou contra nenhum adversário durante esse ciclo de 18 a 22 que o colocasse em xeque, que o colocasse como uma seleção que precisasse apresentar algumas melhoras, que precisasse fazer algumas mudanças e etc. O Tite é uma pessoa muito cabeça dura, ele não muda as convicções dele e ele não muda as convicções dele também baseado em que ele não tem nenhum teste difícil, é sempre jogando contra a Venezuela, contra a Bolívia, contra o Equador, contra o Uruguai aos caralhos, entendeu? Jogando no máximo, o jogo mais complicado que o Brasil joga é contra a Argentina, cara. Mas o Brasil joga amistosos contra Zimbábue, contra Nova Zelândia, amistoso contra Ilhas Virgens, amistoso contra Macedônia do Norte. Isso não é parâmetro para você descobrir se a sua seleção está boa ou não. Ficar batendo em cachorro morto aqui, cachorro morto ali, tá igual o Vasco, fica ganhando o campeonato carioca e achando que o time tá bem, chega no brasileiro rebaixado. Então a seleção brasileira não passou por nenhum teste eficaz, nenhum teste que garantisse com que estivéssemos no caminho de vencer uma Copa do Mundo. A partir desse próximo ciclo, ou o Brasil enfrenta adversários mais difíceis, ou propõe ligas para que nessas ligas possamos fazer testes para descobrir qual é o patamar da seleção brasileira, ou então não vai adiantar. Eu hoje, por mim, faria uma mescla entre Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e alguns jogadores europeus e partiria para uma eliminatória, mas também fazendo com que a CBF ela também coloque na agenda dela jogos um pouco mais complicados contra seleções mais eficazes, mais eficientes, que disputam melhor o futebol, em suma, seleções europeias. É isso que eu tinha para dizer. Se você curtiu o vídeo, você compartilha, você se inscreva no canal, badale o sino para você receber notificações de quando eu mandar um vídeo para cima e você também se inscreva no canal. Se você gostou do vídeo, repetindo, dá um like. Muito obrigado, agradeço para quem chegou até aqui nesse vídeo. Saudações rubro-negras, até uma próxima.